Inicialmente, gostaria de perguntar o seu nome e de onde vem. Meu nome é Josemar, eu venho do Paraná, da cidade de Ponta Grossa, mas sou gaúcho. Inicialmente eu fui para o Paraná do Rio Grande do Sul, mas hoje em específico eu estou aqui vindo do Paraná. Como foi o processo de vinda de vocês até aqui, a viagem, deu tudo certo? Deu tudo certo. Faz alguns meses que estamos em contato com a produção do seminário, então quando chega o dia a gente entra no carro, embarca e vem curtindo a viagem, curtindo a estrada. São 12, 14 horas de estrada até aqui, em boa companhia, com pessoas que a gente gosta muito, nós estamos no mesmo grupo de teatro. Então a viagem em si foi muito agradável, tem sido muito agradável. E já estava tudo organizado, esses eventos são organizados com antecedência, então na hora da execução a gente viaja, já sabe o que fazer, com quem falar, onde chega, então fomos bem recebidos, as coisas que foram planejadas funcionaram, chegamos aqui de bom humor, o que é bom, e estamos prontos para a apresentação de logo mais, como está planejado. Nós gostaríamos de saber também como que vocês iniciaram no teatro, como foi esse primeiro contato, vocês entraram nesse mundo? Bom, o nosso grupo de teatro é um grupo de teatro científico. A gente se caracteriza assim porque somos um projeto de extensão, mas o grupo se caracteriza por construir peças que falem de ciência. Então a nossa característica é, se você retirar a ciência que tem no roteiro, o roteiro não se sustenta. Então o grupo nasceu 2 anos atrás com essa expectativa de criar peças nesse sentido, e como um projeto de extensão, nós divulgamos a abertura, a fundação do grupo, e algumas pessoas, estudantes, outros professores da universidade, pessoas da comunidade se interessaram, vieram conversar conosco, ver como funcionaria, e nós divulgamos o nosso processo seletivo, que é baseado na ciência também, na evolução, na seleção natural. Quem permanece no grupo está dentro, quem não permanece não passou na seleção. Então a seleção é uma seleção contínua, me parece bastante natural para o grupo de teatro. E algumas pessoas estão sendo selecionadas nesse processo de seleção já há 2 anos. Algumas pessoas ficaram um tempo, saíram, no início se mudando, entraram outras pessoas. Nós temos aqui 10 pessoas do elenco original, que eram acho que 15 pessoas nesse espetáculo, nós temos 6 ou 7 aqui, e as outras entraram no decorrer do caminho. Então, como um grupo de teatro de característica universitária, é natural que as pessoas procurem o grupo para entrar com o trabalho em andamento, é natural também que as pessoas vão fazer outra coisa, assim como é natural na vida também. Então o grupo flui bastante, mas em geral a gente tem conseguido manter 15, 20 pessoas no grupo, atuantes no grupo, e conseguimos manter essa apresentação em cartaz. Sempre troca uma pessoa ou outra, a gente sempre ensaia novamente, mas o espetáculo tem se mantido, falando da descoberta da doença de Chagas, falando de doenças cardíacas, falando de vários problemas sociais que estão relacionadas com, por exemplo, a doença de Chagas é uma doença negligenciada, como várias doenças tropicais. Até hoje não existe, por exemplo, uma vacina contra. Então a gente toca no aspecto científico de descoberta, toca também em alguns processos sociais que a gente vê na nossa sociedade, e tenta construir um texto, uma apresentação atrativa assim, e isso atrai também mais pessoas para o grupo. Então as pessoas que estão próximas assistem, acham legal o trabalho e nos procuram. Isso faz com que o grupo tenha continuidade também. Ótimo, muito boa resposta. Inclusive, leva para uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, que é como vocês relacionam as profissões que vocês têm com o trabalho no teatro? Como isso ajuda vocês a idealizar as peças, já que agora a gente está sabendo que elas têm um cunho científico também? Bom, primeiro, eu como professor,
de formação, sou licenciado em matemática. Eu acredito que o teatro está muito próximo do fazer de um professor. O professor, ele também fala em frente a pessoas, tem que saber impostar a voz, baixar a voz, controlar a atenção da plateia. Então, a primeira relação é com a minha profissão, de ser professor. Então, o ser ator está muito próximo do ser professor. Nós usamos as mesmas ferramentas. Então, a gente quer atrair atenção, manter a atenção e passar um recado. Então, com a minha profissão, que é ser professor, se relaciona imediatamente. Como se relaciona com outras profissões? Nós temos no nosso grupo pessoas de muitas áreas diferentes, com profissões diferentes. Tem engenheiro, tem bacharel em direito, tem musicista, tem psicóloga, tem engenheira agrônoma, historiadora. Então temos pessoas de várias áreas, estudantes em várias áreas também. E em geral as pessoas procuram um grupo de teatro para aprenderem a se expressar melhor, para ter uma presença de palco, para ter uma apresentação pessoal melhor, mais condizente. E isso eu acredito que um grupo de teatro tem a capacidade de entregar para as pessoas. Então, em geral, a primeira coisa que as pessoas buscam no grupo, eu acredito que elas conseguem encontrar. E além disso, agora, uma segunda resposta é o que essas pessoas contribuem para o grupo. Como a gente tem uma característica de criar textos, de criar os nossos espetáculos, a especificidade de cada pessoa nos dá um olhar de uma profissão que eu, enquanto a pessoa que escreve, enquanto dramaturgo, se eu fosse escrever sobre um tema que não é da minha área de formação, eu não teria conhecimento suficiente para até estudo e chego próximo. Mas alguém que trabalha com aquilo, olha para o que a gente está falando e fala, não, isso é assim. Então, a especificidade de várias profissões nos traz olhares que não permitem que um texto leve alguma informação incorreta à frente. Então, essas várias olhares permitem que o produto final seja informativo, que é uma das coisas que a gente busca. Um texto uma apresentação que a princípio seja teatro, cativo pelo ser teatro, e sendo teatro, cativando pelo ser teatro, passa informações corretas para as pessoas. Então essa é uma grande contribuição que as pessoas de suas mais variadas profissões trazem para o grupo. Gostaria de perguntar também um pouquinho mais sobre a peça que vai ser apresentada hoje, se pudesse comentar sobre o enredo, sobre como foi a construção e mais detalhes. A gente tem a percepção que vai ser sobre a dança de Chagas, mas tem esse sentido figurado, né, do coração de Chagas. A peça se chama Coração em Chagas. Ele é um texto inédito, construído pelo grupo, e é um texto que está para ser publicado como um capítulo de livro, e uma característica que me chamou a atenção, é o primeiro texto que eu conheço que tem referências bibliográficas. Porque o processo de construção foi, nós queremos ser um grupo que fala sobre ciência. Então, uma vez que definimos o tema doenças cardíacas, saúde coletiva, que o grande tema é saúde coletiva, doenças cardíacas e a doença de Chagas em específico, eu sou matemático, outra professora é da área de química, outra pessoa é da área de história. Então a gente precisa estudar. Então a gente vai estudar biologia, a gente vai estudar história, então a gente vai estudar a história dessas pessoas que estão envolvidas. E o roteiro foi construído dessa forma. Buscamos informações em artigos científicos. Tem um texto do próprio Carlos Chagas, publicado num artigo de 1922, que a gente coloca em cena. Tem uma cartilha do Ministério da Saúde sobre a doença de Chagas que a gente leva para a cena. Então, a gente fez uma montagem. É um texto coletivo, com a dramaturgia de colagem minha e de uma outra pessoa chamada Renan, que não está aqui hoje. Não veio na viagem, para deixar claro. Mas ele é de nascimento coletivo, então as pessoas foram selecionando as coisas que para elas interessavam. Nós temos uma cena romântica que é a cara da pessoa que selecionou essa cena romântica na vida pessoal do Carlos Chagas. Nós temos uma cena que retrata a dificuldade das pessoas das camadas mais vulneráveis da população, que é exatamente onde foi identificado a doença de Chagas, na cidade bem humilde do interior de Minas Gerais.
e que tem tudo a ver com a natureza da profissão dela, que é assistente social. Então, vários pedacinhos do texto retratam o olhar específico da pessoa que trouxe aquilo e falou: isso é interessante estar no texto. Então, a colagem total, eu diria que o tema principal é saúde coletiva, falando de doenças cardíacas, especificamente do coração chagásico, que é causado pela doença de Chagas. Mas alguém pode olhar para a peça e ver: bom, vocês narraram a história de Carlos Chagas do seu nascimento até a morte, e isso é verdade. Mas, além disso, a gente também fala sobre o processo de conhecimento, de construção da ciência, que passa por observação, passa por levantamento de hipóteses, passa por verificação de hipóteses, passa por conclusões, passa pela comunicação científica entre os pares e para a população. Então, isso também está presente nesse texto, também está presente nessa peça. E, além disso, a gente também toca em temas sociais. Então, 3 pessoas, 4 pessoas que assistem a mesma peça sentadas lado a lado, eu acredito que podem ter visões diferentes a partir do mesmo produto que estão vendo. Eu também gostaria de perguntar se vocês já conheciam a Mostratec, já tinham ouvido falar da feira e deste seminário, que é o CIET, Seminário Internacional de Educação Tecnológica. O que vocês pensam de ter esses momentos só de integração cultural? A gente tem também apresentações musicais, além da peça, que também é uma novidade para essa edição, né? E interligar isso com educação e falar de como pode também ter um lado pedagógico. Bom, eu conheço a Fundação Literato, já conhecia a Mostratec, nunca estive presencialmente em uma edição, mas conhecia já ouvi falar, já vi nas redes sociais da existência da feira. O seminário, o CIET, de fato eu não sabia, porque ele acontece junto com a Mostratec, eu já conhecia a Mostratec. E por ser um seminário de educação tecnológica, é muito fácil responder essa pergunta de qual é a relação. Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em utilizar a tecnologia que está pronta, eu como usuário, o que é muito bom, mas eu acredito que quando a gente está falando de educação, de seminário de educação tecnológica, a gente também está pensando nas pessoas que produzem tecnologia, que vão produzir novas tecnologias. Então, quando a gente fala de educação tecnológica, a meu ver, não é educação para o uso da tecnologia, sim para o desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolver tecnologia, você tem um olhar muito específico, que é do matemático que resolve o problema, que é do engenheiro que resolve o problema, que é da pessoa que é vamos chamar assim de desenvolvedor, ou melhor, resolvedor de problemas. Então, essa pessoa que tem um problema, que quer resolver, que quer buscar uma solução, que quer apresentar uma solução, ela trabalha a principal matéria com a qual ela trabalha, essa própria criatividade. E a criatividade que ela se desenvolve para um desenvolvedor de uma programação criar um código diferente, ela é a mesma criatividade, muito próxima de um artista que desenvolve uma pintura, que desenvolve um texto, que desenvolve uma música. Então, nós estamos falando de pessoas que usam a criatividade para criar coisas belas, coisas que toquem ou coisas que resolvam. Então, essa área de interação entre ciência e arte, que a gente somos um grupo de teatro científico, trabalhamos muito com essa linha de ciência e arte, e a grande interseção entre essas duas coisas são os processos criativos. E o processo criativo que você usa para elaborar uma peça teatral, que é o que nós vamos apresentar aqui hoje, e o processo criativo que você usa enquanto um engenheiro, uma equipe que trabalha com engenharia de um produto, você cria soluções que não existiam. Então isso é a mesma área criativa. E como que você faz para desenvolver a criatividade? Você tem, de alguma forma, ser exposto à criatividade. Então, você vai pegando, visualizando, você vê algumas coisas que acontecem aqui, você vê algumas coisas que acontecem ali, você vai tendo ideias, juntando informações, e esse processo de você experienciar, visualizar, experimentar e juntar para resolver o seu problema, aí mora o processo criativo, e essa é a ligação que eu trago entre arte e ciência, que está no processo criativo, e também na experienciação. Então, respondendo outra sua pergunta,
trazer momentos culturais com música, com teatro, para eventos de educação, para simpósios, para seminários. Eu sempre gostei muito, é necessário, é mais do que uma formalidade. É um momento onde você consegue entregar para quem vai discutir processos formativos, você vai entregar um pouquinho de relaxa, observa outra coisa e solta a sua criatividade para que o que você veio fazer você consiga desenvolver com bastante desenvoltura. Essas são as nossas questões, eu agradeço muito pela disponibilidade. Com certeza essa é uma entrevista muito bacana que a gente vai ter a oportunidade de fazer. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade também de sentar aqui e poder falar com vocês. Espero que gostem da peça.